Bom, nós vamos continuar hoje, né, na carta de Paulo aos Coríntios. Temos repartido com os irmãos em várias reuniões, né, olhando para esta carta. O Senhor tem trazido para o nosso coração preciosidades, né, do Senhor Jesus, e nós vamos dar sequência hoje. Então eu queria que você abrisse no capítulo 9. Primeiros Coríntios, capítulo 9. A última vez que compartilhamos, nós paramos falando sobre a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, mas que na verdade é a liberdade para sermos, né, escravos uns dos outros. E estávamos olhando, né, para o maravilhoso exemplo, maravilhoso testemunho do nosso irmão Paulo, dado ali na cidade de Corinto, e com isso ajudando os irmãos, né, a igreja do Senhor ali em Corinto, crescer nesse aspecto em que eles eram tão carentes, né? Embora livres em Cristo, que eram, tinham grandes dificuldades de se moverem nessa liberdade para a edificação mútua. A liberdade na vida dos irmãos ali de Corinto ainda estava mais voltada, né, para satisfação de interesses e de necessidades pessoais do que, na verdade, para a edificação da igreja do Senhor. Então, no capítulo 9, né, nós paramos aí, versículo 19, Paulo disse: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível, né? Não há nada mais preciso, né, mais profundo do que estas palavras, né, do apóstolo Paulo. Ele disse: eu sou livre em Cristo Jesus, mas tomei esta liberdade, né, que tenho exatamente para me fazer escravo de todos, né, para cooperar com aquele, né, que é o meu Senhor. Porque quem andou por este caminho primeiro, né, foi o Filho de Deus. Ele, como Deus, né, se fez homem, e como homem se fez servo, né, e como servo morreu numa cruz por todos nós. Ou seja, aquele que realmente, né, era e é livre, né, se fez servo de todos, e por isso estamos aqui. No versículo 22, ainda nessa sequência, nesse testemunho de Paulo, né, ele fala assim: fiz-me fraco para com os fracos. Aqui nós temos a aplicação disso, né? A fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador dele. Essa palavra é bastante distorcida, né, no meio cristão hoje. Então, esse testemunho de Paulo, às vezes para dar base para coisas, né, totalmente incoerentes, né, ao Evangelho de Jesus. O que Paulo estava dizendo é que ele, como servo, ele sempre esteve numa condição e numa posição de se doar, né, de se entregar, de buscar o interesse daqueles que o Evangelho estava sendo pregado, né, e anunciado
e assim se tornar um cooperador, como ele fala, né, aqui. E nós também falamos assim rapidamente, né, que Paulo pagou um alto preço, e não tem como ser diferente, né, para andar nesse caminho. Ninguém anda nesse caminho sem pagar um alto preço. No versículo 24 a 27, ele fala assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Paulo também está dizendo para os irmãos coríntios, né, que eles deveriam correr a carreira que estava sendo proposta, né, carreira na qual eles haviam sido colocados, né, por Deus, como chamados, como eleitos. Eles deveriam correr de tal forma que eles vencessem, né, que eles alcançassem o prêmio. Mas ele também está aplicando isso à sua própria vida. Versículo 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo usa palavras fortes aqui, né, para mostrar como era a sua vida, como ele batalhava, né, de forma intensa para continuar servindo, né, a igreja do Senhor e terminar, né, a sua carreira como um vencedor. Né, porque ele não queria, de maneira nenhuma, né, ser um dia desqualificado ou se tornar sem condições, né, de cooperar com o Evangelho. E era o desejo que ele tinha também em relação aos irmãos ali de Corinto, né, que eles também vencessem, né, que eles também concluíssem a carreira deles como vencedores. Né. Seria muito trágico terminar a carreira como perdedor, né, não ter direito a esta coroa, né, a esta premiação que Paulo menciona aqui. Eu queria que os irmãos guardassem, né, esse finalzinho aqui do capítulo 9. Depois nós vamos retomar essa palavra aqui de Paulo, e ela é muito importante. Né? Nós vamos entrar no capítulo 10 e nós vamos ver que há toda uma batalha, né, para que a igreja do Senhor não vença, para que ela fracasse, para que ela seja desqualificada. E de maneira nenhuma, né, seria isto, né, que o Senhor tem para todos nós. Mas antes, ainda nessa sequência, no capítulo 10, versículo 23 e 24, que tem relação com o 9, né? Está escrito assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim de outrem. Paulo ainda, né, insiste nesta questão de cada um tomar a liberdade que tem em Cristo Jesus e se colocar na condição de servo para a edificação do corpo de Cristo. Existe um grande erro, irmãos, quando nós pensamos na edificação, no crescimento espiritual de forma individual. Nós estamos vendo parcialmente a verdade quando temos esta preocupação.
Eu diria que essa não deve ser a preocupação em relação à edificação que ocupe o centro do nosso coração, ou seja, a minha própria edificação, o meu próprio crescimento, a minha própria conclusão, vamos dizer assim, da caminhada. Não deve ser a preocupação central do meu coração, mas sim a nossa edificação. O Espírito de Deus está usando Paulo, né, para remover do coração, da vida dos irmãos ali de Corinto, esse erro, né, este engano. Isso não procede do Senhor. O Espírito de Deus, ele troca, né, o eu pelo nós. Deus sempre olha para a igreja no plural. Ele sempre vê a igreja como o corpo de Cristo. Ele sempre vê a igreja como a sua casa. Ele sempre vê a igreja, né, como o homem coletivo ou corporativo, do qual Cristo é o cabeça. E é algo maravilhoso, né? O Espírito de Deus gerar esta realidade, né, no nosso coração. Mas esse coração de servo, na medida em que ele vai crescendo, avançando, ele vai se manifestando, né, desta forma. Ele começa a buscar o interesse, né, de todos. No capítulo 10 ainda, nós temos Paulo colocando essa questão, né, de uma outra forma. E é tremendo, né, a gente olhar para isso. Capítulo 10, versículo 16. Depois dele falar no 14 e no 15 que os irmãos ali de Corinto deviam fugir, né, da idolatria, olha o que ele fala no 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Por que não existe outro caminho a não ser o caminho de sermos servos uns dos outros? Por que não existe outro caminho a não ser aquele de buscarmos a edificação uns dos outros? Por que não existe outro pensamento na obra que o Espírito de Deus faz a não ser aquele pensamento onde o coletivo é que está sempre na frente? Porque a palavra de Deus diz, né, que somos o corpo de Cristo. E somos um pão. E comemos de um pão. Essas figuras Paulo está tomando lá do Velho Testamento. Daquelas figuras maravilhosas, né? Que foram trazidas dentro da lei, dadas a Moisés, que eram parábolas que falavam do novo homem, da nova criação. Quando o Senhor instituiu a ceia, aquele dia memorável que Israel saiu do Egito, o cordeiro foi sacrificado, o sangue aplicado na porta, e os filhos de Israel comeram a carne do cordeiro, junto com ervas amargas. Cristo vai dizer depois que quem não comer da sua carne e beber do seu sangue não tem parte com ele. Não diz isso? Mas não ficou nisso. Junto com a ceia, ou logo depois da ceia, na sequência da ceia, Deus instituiu, né, os pães asmos.
Israel tinha que preparar um pão sem fermento. Israel, depois que comesse o cordeiro, tinha que comer o pão asmo, o pão sem fermento. Aquele pão, a princípio, falava do Filho de Deus. Por isso Paulo está dizendo aqui que todos nós comemos de um único pão. Ou seja, comemos de um único cordeiro, comemos de um único pão. Dele tomamos a nossa vida. Nós temos uma vida comum. Vivemos todos por um. Somos todos encabeçados por um. Mas Paulo também diz, né, que somos um pão. Aquele pão ali também falava, né, da igreja. Ou seja, desta unidade que é estabelecida entre Cristo e seu povo. Paulo não está dizendo aqui que existe uma fornada de pães, né? Uma padaria. Ele está dizendo que tem um único pão. Nós somos um homem coletivo aos olhos de Deus. Compreende isso, querido? No capítulo 12, vamos um pouquinho para frente, versículo 12, quando Paulo está falando do serviço, né? Que é conduzido pelo Espírito de Deus, nós vamos falar isso mais para frente. Ele vai dizer o seguinte no versículo 12: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Duas maneiras de dizer a mesma coisa, né? Ele começou de um lado, começou da esquerda, terminou na direita, depois começou da direita e terminou na esquerda. Parece que ele não ficou contente, né, em falar que não se deu por satisfeito de dizer, assim como o corpo tem muitos membros, né? E todos os membros sendo muitos constituem. Não. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Esse versículo é a maior e melhor definição de Cristo que nós temos no Novo Testamento. O grande Cristo de Deus está bastante revelado aqui nesse versículo. Quem é Cristo? É um corpo com muitos membros. Mas o versículo 3 diz assim, pois, ele vai explicar, né? Esse versículo 12 aí. Em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres. Todos nós fomos batizados em um só Espírito. Em um corpo. Por obra de Deus, todo aquele que é nascido de Deus é colocado dentro, ou recolhido, né, para dentro do Espírito de Deus num corpo. Quer escravo, quer livres, e todos nós foi dado beber de um mesmo Espírito, ou de um só Espírito. Então todos nós fomos batizados em um corpo pelo Espírito. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, aqueles que são nascidos de novo formam uma grande unidade espiritual. Cristo e seu corpo, o cabeça e seus membros.
Por isso nós devemos receber no nosso coração, né, esse chamamento que Paulo recebeu de forma tão plena, para sermos servos uns dos outros. Porque nós somos um em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 28. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Maravilhoso isso, né? Todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus acontece esse milagre. Todos vós sois um. Irmãos, isso fala tanto. Isso é tão grande, tão maravilhoso, tão profundo. E o Senhor não tem plano B. Esse é o caminho dele. Essa é a verdade dele para o seu povo. Olhando assim, irmãos, nós conseguimos entender e compreender com mais facilidade as dificuldades, né, que nós encontramos ali no capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando aqueles irmãos se reuniam para partir o pão. E porque Paulo reprova eles e cobra deles uma postura diferente. Vamos dar uma olhadinha rapidinho lá? 1 Coríntios, né? Capítulo 11. O que é que estava acontecendo lá? Versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, eu creio. Então isso era uma tremenda incoerência, né? Aquele que são um em Cristo se reúnem tendo divisões. E Paulo diz que esse tipo de encontro é para pior e não para melhor. Porque até mesmo importa haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ou seja, se aquela realidade de divisões e de partidos, né, estivessem imperando, Paulo diz, essa não é a ceia. Ou seja, não pode haver a ceia do Senhor nessa situação, nesse ambiente, nessa realidade. Por que não pode? Se os irmãos lá de Corinto estavam levando o pãozinho, o cálice, né, o vinho, estavam fazendo tudo que vai ser feito, e Paulo diz, mas não pode. Todo o aspecto exterior com certeza estava acontecendo, né? Mas Paulo está dizendo, aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente é vivo, não se manifesta. Quando assim as coisas são estabelecidas, né? Versículo 21. Porque ao comerdes, por isso que não é a ceia, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então aqueles que eram um, aqueles que eram o corpo de Cristo, aqueles que deveriam ser, que eram servos, né, uns dos outros,
Aqueles que tinham que tomar sua liberdade e colocar a serviço do irmão estavam fazendo o que aqui? Eles iam para a ceia, e aqueles que iam chegando primeiro iam comendo as coisas que tinham lá. E Paulo fala que alguns ficavam bêbados, né? Talvez levassem lá 5 litros de vinho para dar um cálice para todo mundo, mas os 3, 4 chegavam lá primeiro, bebiam 5 litros de vinho e ficavam bêbados. E também comiam todo o pão e os outros ficavam com fome. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-eis nisto? Certamente não vos louvo. Então essa atitude, ela negava na prática essa realidade maravilhosa que a igreja do Senhor possui em Cristo Jesus. E isso precisava ser corrigido, mudado. Mas para isso mudar, era necessário que uma obra tremenda fosse feita no coração dos irmãos de Corinto, como havia sido feita no coração de Paulo. Paulo se fez servo de todos. E quem se faz servo de todos não age desse jeito, né? Não se conduz desta forma. 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então eles estavam participando, irmão, de algo glorioso. Paulo está lembrando eles de que eles foram introduzidos, né, nessa morte e ressurreição de Cristo. Eles eram participantes, né, da nova criação. E como igreja eles tinham comunhão com o Filho de Deus. E como igreja, né, eles faziam parte do centro do propósito eterno de Deus, em Cristo Jesus. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Provavelmente eles não estavam discernindo o corpo de Cristo, em todos os seus aspectos. E também estavam tratando a mesa do Senhor com indignidade, porque eles não tinham crescido no conhecimento e na revelação do Senhor Jesus. E eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem, os que já morreram. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Esse simples ato de esperar uns pelos outros, aqui tinha um grande significado espiritual. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. E quanto às demais coisas eu vos ordenarei quando for ter convosco. Dentro daquele pensamento, daquele raciocínio, né, daquela revelação que Paulo vinha falando com os irmãos, e ele vai, de uma certa forma, concluir aqui, qual o quadro que nós temos? Nem todos os irmãos ali de Corinto estavam terminando a carreira como vitoriosos. Não é isso?
muitos estavam embaraçados. Alguns já tinham sucumbido. Outros estavam capengando. Havia necessidade de que eles se julgassem, para que não fossem condenados junto com o mundo. Essa era a questão que Paulo estava colocando aqui. Havia um risco sério rondando, né, os irmãos ali em Corinto. E Paulo fala para eles: eu esmurro meu corpo, eu luto, porque eu não quero ser desqualificado. Eu quero receber a coroa de vencedor. E ele está falando isso, né, para chamar a atenção dos irmãos, para incentivar os irmãos, para recuperar os irmãos, para que eles também, né, caminhassem dessa forma diante do Senhor. Por isso, amados, no capítulo 10, Paulo vai abrir um grande parênteses. E ele vai mostrar o que aconteceu com o povo de Israel. E ele vai dizer que o que aconteceu com o povo de Israel enquanto caminhava pelo deserto foi uma grande parábola montada, vamos dizer assim, construída pelo próprio Deus para ensinar e mostrar à igreja, ou seja, ao novo homem, o caminho que ele deve andar. E também o caminho que ele não deve andar. Paulo vai colocar aqui de uma forma muito precisa a maneira como o diabo trabalha para fazer o homem fracassar. E podemos dizer assim que ele teve bastante sucesso com os filhos de Israel. Porque praticamente todos caíram no deserto. Não foi assim? E isso foi deixado para o nosso ensino, para a nossa exortação, para que essa história não se repita. Porque se não houvesse risco, se não fosse possível, ela não estaria aqui, né, como advertência, né, para todos nós. Então volte aí, querido, no capítulo 10. Nós vamos ler, né, inicialmente, do versículo 1 até o 12. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, ou apesar de, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Uma paradinha aí. Vejam, irmãos, que aquilo que Deus havia dispensado em favor do seu povo dentro da antiga aliança, Paulo diz que os filhos de Israel foram alcançados por tudo aquilo. Aquilo que foi dado por Deus naquele momento, aquele povo se tornou participante. E do que aquele povo se tornou participante? Aquele povo, né? Todo aquele povo esteve sob a nuvem. Que nuvem? Aquela nuvem que guiou o povo de Israel
lá no deserto, enquanto o povo caminhava do Egito para Canaã. De dia uma coluna de nuvem, à noite uma coluna de fogo. Conduzia e guardava o povo de Israel. E todo o povo passou pelo mar. Que mar? O Mar Vermelho. Quando Israel fugia de Faraó, o Senhor mesmo abriu o Mar Vermelho e o povo passou a pé enxuto no fundo daquele mar. E se colocou salvo do outro lado, através desse milagre, né, do Senhor. Todo aquele povo, diz Paulo aqui, foi batizado na nuvem e no mar. Uma figura, né, da presença e do próprio derramar do Espírito de Deus sobre o seu povo, e também uma figura da nossa participação como igreja na ressurreição de Cristo Jesus. Todo aquele povo comeu de um só manjar espiritual. Deus fez cair dos céus o maná durante 40 anos. E nós sabemos que aquele maná era um tipo de Cristo. Ou não? Com certeza. Pão que vinha dos céus. E não só isso. Todo aquele povo bebeu de uma só fonte espiritual. Observe, queridos, que tudo isso aqui está no plural. Não é isso? Eles passaram, eles beberam, eles comeram. Não diz que Moisés, Josué, ou temos aqui uma lista de nomes, né, de outros filhos de Israel, mas sempre no plural. Deus está tratando com um povo. Figura do novo homem, da nova criação. E todos eles beberam, né, de uma única pedra espiritual. E Paulo diz que essa pedra era Cristo, era um tipo de Cristo. Aquela rocha que Moisés bateu com a sua vara e dela saiu água lá no deserto, era um tipo de Cristo. Não lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, que a todos nós foi dado beber de um único Espírito? Todo o povo de Israel bebeu dessa pedra espiritual que era Cristo lá no deserto. Quando o povo com sede clamava e Deus deu água que saiu daquela rocha, ele estava dando uma parábola que seria cumprida, ou que teria a sua realidade em Cristo. Mas apesar de tudo isso, a palavra de Deus diz que Deus não se agradou da maioria deles. Que terrível, né, irmão? Receberam, mas não foram capazes de agradar a Deus. E não tendo agradado a Deus, qual foi o resultado? Ficaram prostrados no deserto. Essa é uma outra maneira de dizer, né? Todos eles, ou dessa maioria, foi a maioria quase que absoluta, né? Morreu no deserto. Não entrou na terra que manava leite e mel. Paulo continua, verso 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então eles não puderam agradar a Deus e ficaram prostrados no deserto, porque eles cobiçaram coisas más. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Por isso Deus não se agradou da maioria deles. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil.
Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Por isso eles não puderam agradar a Deus e ficaram prostrados no deserto. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Por isso eles não puderam entrar e ficaram prostrados no deserto. Presta atenção nesse versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo. Interessante isso, né, irmão? Não é obra do acaso isto. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos. E foram escritas para advertência nossa. Lógico que tudo que ocorreu ali tem uma aplicação imediata. Foi real para aqueles irmãos. Mas o que eles não sabiam é que eles estavam produzindo uma parábola que seria para a advertência da nova criação de Deus, que seria para a advertência à Igreja de Cristo, que seria para a advertência de todos nós que estamos aqui hoje em Cristo Jesus. Eu não sei se você já pensou que a serpente de bronze lá tem tudo a ver com a sua vida. E foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então tem um povo, querido, que é chamado aqui aqueles, né, que pertencem aos fins do século. Ou seja, Deus traria à existência uma nova criação, como de fato trouxe em Cristo Jesus. E aqui está todo um exemplo, toda uma parábola que precisa ser olhada por este povo, porque ela vai se repetir. E agora ela vai se repetir em plenitude. Porque esse povo lidará não com os aspectos exteriores destas questões, mas com a realidade. Com aquilo que realmente conta diante do Senhor. E de maneira nenhuma este povo pode fracassar. Mas os irmãos de Corinto estavam tropeçando. Havia um risco muito sério ali. Muitos estavam tombando, não no deserto, mas em plena Corinto. Por isso no versículo 2 está escrito: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Por quê? Muitos caíram lá atrás. E alguns já estavam tombando ali também. Se quisermos ficar em pé, temos que olhar para esta parábola. Temos que permitir que o Espírito de Deus revele para nós o que está aqui. Porque não basta termos sido feitos participantes de toda esta maravilha que temos em Cristo Jesus. Como lemos no capítulo 11. Somos feitos participantes da mesa do Senhor. Somos um com Ele. Comemos deste pão eterno e bendito. Estamos de pé, mas veja que não caia. Porque tem alguém, querido, que esteve lá e derrubou lá. E que está hoje aqui. E que o desejo dele é o mesmo: derrubar. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Aqui é introduzido um camarada aqui.
não vos veio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Isso é para os irmãos de Corinto, mas é para toda a igreja do Senhor. Quem esteve por trás de todos esses tropeços de Israel, como tentador, como aquele que se opõe ao que Deus está fazendo, não é outro senão o diabo. E Paulo está dizendo aos irmãos de Corinto, está dizendo a todos nós, que seríamos também tentados, como eles foram. Só que eles, a maioria fracassou. E nós, como povo de Deus, não podemos fracassar. Porque nos foi dado em Cristo Jesus plena vitória. E nós podemos vencer nele. Se você continuar lendo aí, no capítulo 10, só para ajudar um pouco aí. Quando Paulo parece, né, que ele pula de um assunto para o outro, mas na verdade ele não pula, que ele está pedindo para os irmãos fugirem da idolatria, olha o que ele continua dizendo. Fala como a criteriosos julgares vós mesmos que digo. Nós já lemos esse texto, mas agora estamos olhando de uma outra forma. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Versículo 19. Que digo, pois, o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos do Senhor? Acaso somos mais fortes do que Ele? Quem está por trás de toda a idolatria? Paulo está perguntando. Não é o diabo? Quem estava nesse evento que Paulo cita aqui no capítulo 10, versículo 7, não vos façais, pois, idólatra como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou para divertir-se. Quem estava por trás disso? O diabo. Porque se ele está por trás, nos dias de Paulo, ali em Corinto, e Paulo diz que todo aquele que pratica idolatria ali está envolvido com demônios, e ele está dizendo para os irmãos, não se associem com os idólatras, porque é a demônios que eles estão sacrificando. Que comunhão pode haver, né, entre Cristo, o cálice de Cristo, a mesa de Cristo e o cálice dos demônios? Se o demônio está por trás da idolatria nos dias de Paulo, ele está por trás da idolatria hoje, mas estava por trás da idolatria lá no deserto, quando foi sugerido para Arão fazer um bezerro de ouro. Estava ali o diabo tentando o povo de Deus, e ali ele teve êxito, e o povo caiu. Paulo está chamando a atenção dos irmãos. Isto é uma parábola. Quem está em pé, presta atenção para não cair no mesmo erro. Porque o tentador virá com a mesma proposta. E os irmãos de Corinto estavam muito perto da mesa da idolatria. Alguns já estavam até comendo. Não vemos aqui? Nós vamos falar um pouco mais disso numa outra reunião.
Nós vamos olhar lá no texto para ver o que aconteceu. Irmãos, Paulo está pedindo para a igreja não produzir o mesmo fruto que Israel produziu. Se Israel não pôde agradar, não foi capaz de agradar o Senhor. Ele está dizendo, não permitam que isso ocorra de novo. Porque se caíram lá, cairemos aqui. Se a gente der uma olhadinha em Hebreus capítulo 3, esse texto é muito precioso, irmão. Nós não podemos ter pressa aqui. Hebreus 3, a partir do versículo 5. Olha o que o autor de Hebreus vai dizer a respeito da mesma questão. A partir do versículo 5. Diz assim, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Para quê? Com relação ao quê? Para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, qual casa somos nós? Nós que estamos em Cristo, todo aquele que está em Cristo, todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que tem a vida de Deus, pertence à casa de Deus. Se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Presta atenção nisso, querido. Não bastava ter saído do Egito, era necessário entrar em Canaã. É necessário ir até o fim e ser confirmado dentro do Senhor. Verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto. Então Israel foi tentado no deserto. E Israel fracassou. Onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse, olha Deus aqui, desagradado. Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E não entraram mesmo. Tombaram no deserto. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. É difícil achar outra exortação que seja mais forte do que essa no Novo Testamento, né? Se não for a mais forte, é uma das mais fortes. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado, o que, irmãos? Participantes de Cristo. Olha que maravilhoso. Israel se tornou participante de tudo. Passou pela nuvem, pelo mar, comeu o pão que caiu do céu, bebeu a água que saiu da rocha, mas não agradou a Deus e morreu no deserto. A igreja foi feita participante de Cristo Jesus. Se de fato guardarmos firmes até o fim
a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, se hoje ouvirdes a tua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito, por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Ora, aliás, e contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Para quem o Espírito de Deus está usando esse irmão, escreveu essa carta, para ministrar, para falar? Para quem ele está falando? Ele está falando para a igreja. Tomando o exemplo da história de Israel, aquela grande parábola. Se você for, por exemplo, o livro de João, capítulo 15, né? Tivemos algumas ministrações recentes sobre esse capítulo 15. O próprio Senhor Jesus disse ali que todo ramo que estiver nele, que não der fruto, é cortado. Que o Senhor nos ajude. Vamos retornar lá para o capítulo 10. Quem mandou pôr aquele relógio lá na parede lá? Daniel? Então nós vimos, né, que ali, Corinto, capítulo 11, alguns irmãos estavam com grandes dificuldades. E era necessário, né, que eles se julgassem, para que não perecessem com o mundo. O que precisa ficar claro, irmãos, para todos nós, é que durante a nossa caminhada como filhos, né, individualmente falando, mas sobretudo como igreja do Senhor, nós lidaríamos, né, e de fato lidamos todos os dias com o tentador que luta, que peleja para impedir, né, que como povo de Deus alcancemos, né, a vitória no Senhor que nos foi dado. Existe um versículo, inclusive nós já vimos ele no capítulo 1, você não precisa abrir não, eu vou ler para você. Versículo 1, capítulo 8. Paulo, quando ele fala da esperança e da confiança que ele tem no Senhor, na sua obra em relação à igreja de Corinto, ele fala assim que o qual, se referindo ao Senhor Jesus, também vos confirmará até o fim, para ser irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso, né? Paulo tinha convicção que quando o Senhor voltasse, ou quando o Senhor voltar, a igreja do Senhor vai estar, como ele chama aqui, de irrepreensível na sua presença. E nós sabemos que o dia do Senhor, ele vai ser, sobretudo, caracterizado pela manifestação do governo do Senhor Jesus. Será o dia em que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores se mostrará em plenitude. E será o dia, né, em que tudo aquilo que não for de Deus,
que não estiver de acordo com a santidade de Deus, terá o seu fim. De fato, neste dia, o governo, em plenitude, estará nas mãos do Filho de Deus. Então, Paulo, quando ele fala da igreja estar irrepreensível e relaciona isso com o dia do Senhor Jesus, ele está falando, sobretudo, que até lá, a grande obra que o Espírito de Deus está fazendo não é outra senão aquela de nos colocar em completa submissão ao Filho de Deus. Em trabalhar de tal forma na nossa vida que toda rebelião em relação a Cristo seja removida de nós. Ser irrepreensível é estar debaixo do governo do cabeça, plenamente encabeçada por Cristo Jesus. Israel não agradou a Deus, porque Israel foi rebelde. Não se sujeitou ao governo de Deus, porque estava sob influência daquele que é contra Deus. E interessante que Paulo aqui, de uma maneira muito polida, vamos dizer assim, chama a atenção dos irmãos, que como igreja, nós não podemos perder isso de vista. Nós vamos ter que enfrentar isso. Nós vamos ter que passar por esse teste. Seríamos desafiados se Cristo é o nosso cabeça ou não. Estar em pé significa estar debaixo do governo do Senhor Jesus. E estar caído significa ter recebido no coração rebelião contra o Filho de Deus. A igreja de Corinto era possível ver em todo canto rebelião contra o Filho de Deus. E as consequências disso no meio deles. Se você, querido, der um pulinho para a segunda carta, e nós vamos encerrar com isso, quero te ajudar a dar uma olhada nessa questão. Capítulo 10, da segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Paulo vai dizer assim para os irmãos: E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as nossas, ou as armas da nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Maravilhoso, né? Paulo está dizendo que, sendo ele um homem espiritual e não carnal, a sua vida era pautada, era conduzida de uma maneira que o que sobressaía, o que ficava testemunhado, era a sua completa obediência a Cristo Jesus. E o seu proceder, o seu serviço, né, a sua cooperação ali dentro do corpo, dentro da igreja, era para
colaborar a fim de que essa submissão alcançasse, né, todos os membros do corpo. Na medida em que isso fosse sendo feito, as fortalezas, os pensamentos falsos, os descaminhos que estavam por ali escondidos, né, e operando seriam desfeitos. E Paulo diz que isso, na verdade, são armas poderosas. Se você der um pulinho no capítulo 11, eu preciso ler esse texto junto, também do versículo 1 ao 6, quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura um só esposo, que é Cristo. Olha que maravilhoso, irmão. Mas, receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém que prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que não temos abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E se você continuar a leitura, né, você vai ver que Paulo vai falar que o diabo pode até se transformar em anjo de luz. E aí ele diz que não seria muito difícil, né, os ministros de Satanás também se colocarem, se apresentarem como ministros de justiça e assim enganar o povo ou a igreja do Senhor. Por que estamos dizendo isso, irmãos? Porque teremos que enfrentar essa situação. E não enfrentaremos isso uma vez na vida. Enquanto estivermos nesta terra, teremos esse desafio diante de nós todos os dias. Todos os dias. Tremendo o irmão que escreveu aos Hebreus. Ele disse que devemos nos exortar mutuamente, uma vez por mês, todos os dias. Nós vamos ver na próxima reunião, né, que o diabo vem com 5 coisas. Com certeza a lista é maior, mas temos ali em 1 Coríntios 10, né, 5 coisas que cobrem praticamente tudo. E ele repete estas 5 coisas para derrubar quem está em pé. Coisas más, idolatria, murmuração, moralidade. E nós temos que ver, estar conscientes, porque isso não vai ficar para a semana que vem. Então, todos os dias estarão dentro de nós. E o Senhor quer ter um povo vencedor. Um povo que, quando o Senhor se manifestar, foi confirmado em obediência. Um povo que, diante do desafio, se sujeitou ao seu cabeça. Um povo que, quando tinha aparentemente tudo contra si,
se colocou do lado do Senhor. É assim, nessa fornalha, que o Senhor obtém uma noiva pura, santa e limpa, para a glória dele mesmo. Que o Senhor nos ajude. Senhor, te louvamos por tua palavra bendita. O Senhor é que nos conduz, o Senhor que nos toca, é o Senhor que faz a obra no coração dos seus filhos. Esperamos em ti, Senhor. Te damos graça por esse dia. No nome de Jesus. Amém.